Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Poa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Poa é um programa de entrevistas que trata de temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. Ao meu lado, na apresentação do De Poa nesta semana, a jornalista Lidiane Blanco. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa, Lidiane. Obrigada, Luiz. E, nesta semana, nós temos a honra de receber Clarice de Oliveira, co-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Sul, o IABRS, e professora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Clarice, é uma honra te receber no nosso programa, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Clarice, como eu disse na abertura, o De Poa, ele trata de temas que envolvem a cidade de Porto Alegre. A gente tem começado esses nossos episódios semanais perguntando para as pessoas qual é a relação delas com a nossa cidade, com a nossa capital, se ela é daqui, enfim, como é que tu te vê com relação a Porto Alegre? Então, Luiz, eu nasci em Porto Alegre, né? Sou porto-alegrense. Morei fora de Porto Alegre em alguns períodos na infância, na adolescência, na vida adulta, sempre curtos períodos, e sempre retornei para Porto Alegre, sempre escolhi morar em Porto Alegre, né, apesar de ter tido essas experiências fora. E eu sempre lembro, assim, com muito carinho da minha infância, né, com uma mãe militante. Então, eu cresci em manifestações contra a demolição do chalé da Praça 15, né, em manifestações pela Diretas Já, no Largo Glênio Pérez, né, quando ainda era possível ter manifestações políticas nos espaços, né, públicos na área central de Porto Alegre. Me lembro de criança, eu tinha muito medo do Olívio e que ele apertava a mão muito forte, eu era pequenininha, né, então me lembro de ter ido na inauguração da Vila Planetário, e eu devia ter uns 10, 11 anos, e me marcou muito aquele momento, e eu conto às vezes para os alunos, né, na faculdade, que talvez eu tenha escolhido a profissão de arquitetura e urbanismo por causa daquele momento, que foi um momento onde eu percebi que as pessoas estavam muito felizes, estavam celebrando uma conquista muito grande, que era de poder ter a urbanização, né, de uma vila no local onde ela existia, né, de não fazer o que era feito até então em Porto Alegre e em outras cidades brasileiras, de expulsar os moradores pobres para a periferia, né, para a Restinga. E que continua sendo feito, né? E que continua sendo feito, né? Então, nós tivemos esse momento em algumas cidades, né? Porto Alegre não foi a única, Santo André, Belo Horizonte tiveram outras experiências também de urbanização de vilas no local de origem das pessoas, sem romper, né, com as suas rotinas diárias, as suas redes de apoio, relações de trabalho. Mas eu me lembro na época que eu não entendi muito bem por que eu entendia essa celebração, mas eu me lembro de perguntar para minha mãe, a gente dentro de uma casa ainda, aquelas coisas, né, de inauguração de obra, a obra quase pronta, então a casa ainda estava faltando vaso sanitário, ainda estava faltando a pia, e claro que as famílias não iam morar ali no dia seguinte, ainda tinha um período de finalização, mas era uma peça de aproximadamente 9 metros quadrados, um banheiro e uma cozinha. E eu me lembro que eu perguntei quantas pessoas vão morar aqui. E aí a resposta foi famílias de até 9 pessoas. E aquilo me marcou muito. Eu pensei, poxa, mas por que as pessoas estão celebrando tanto, né? Eu ali entendendo que uma peça e um banheiro, na minha pequena trajetória de vida, talvez não fosse ainda uma condição de uma moradia digna, ainda que muitas coisas tivessem sido conquistadas, eu já percebi ali naquele momento o quanto mais se precisava conquistar. Então, ao longo da minha vida daí, né, da adolescência e início da vida da faculdade, me envolvi já no IAB, né, nós tínhamos nos fundos do IAB, a gente tinha a Colmeia, que era um encontro de diferentes diretórios das faculdades de arquitetura de Porto Alegre, da região metropolitana, e lá nós organizamos o Fórum Social Mundial, então nós fizemos o projeto do acampamento da juventude, então
a minha lembrança de Porto Alegre é sempre uma celebração dos espaços públicos, né, de uma vida um tanto que democrática em espaços públicos, e também da percepção de uma vida de uma parcela de população que é excluída, né, desses espaços de celebração. Eu ia muito também, quando era pequena, para Restinga. A moça que trabalhava lá em casa tinha uma amiga na Restinga e eu ia para lá com ela, brincar com os filhos dos amigos dela, e me lembrava, né, de 1h30 numa rodovia sem pavimentação, né, que era um lugar onde as pessoas da antiga ilhota foram removidas para um lugar onde não existia cidade. Então essa é a minha trajetória, assim, um olhar às vezes crítico, né, para o lugar onde eu vivo, e às vezes um lugar de celebração, né. Vivi sempre no centro da cidade, minha família veio do interior, veio da região da fronteira e se instalou no centro da cidade, e ali eu morei em diferentes cidades do centro histórico, então, e me lembro também muito eu morava na Demétrio Ribeiro, e no carnaval a gente ia assistir o desfile, né, ali atrás, e me lembro das rodas de samba, que são hoje, o samba tá voltando, né, para as ruas de Porto Alegre, com os blocos de carnaval e tudo mais, mas eu me lembro da roda de samba ali do boteco, sabe, do pessoal que morava no centro histórico, que tinha ali uma referência um pouco mais de esse é o meu lugar, né, e o centro, e o samba, né, a vida carnavalesca, ela estava também no centro da cidade, e isso era um programa, né, de todos os anos da infância, e prestigiar o carnaval porto-alegrense, uma coisa que a gente, hoje em dia, está muito mais difícil de fazer, né, também foi colocado para a periferia da cidade. Clarice, falando dessa Porto Alegre, né, que a gente vive, que tem abrange essas nuances, a gente está discutindo o plano diretor da cidade já tem um tempo, e junto a isso também acabou se sobressaindo as discussões sobre a verticalização, o adensamento, trazer mais gente para regiões que já têm infraestrutura da cidade, como o Centro Histórico e o 4º Distrito, que receberam ali programas especiais de incentivo, né, a quem construir naqueles lugares. E falando sobre isso, nós recebemos aqui no programa o secretário de Meio Ambiente, Armando Brem, que nos disse que a intenção de trazer para esse centro da cidade as pessoas que têm menos renda, para que elas possam viver num lugar onde elas tenham acesso à infraestrutura com mais facilidade, não tem que se deslocar 1h30 de ônibus. Que mecanismos tu acha que poderiam ser utilizados para favorecer as habitações sociais que hoje nós não temos nessas regiões, né? Perfeito. Então, acompanhei, né, a elaboração do plano do Centro Histórico e do 4º Distrito, que são, na verdade, uma antecipação da revisão do plano diretor, né, e porque tratam das matérias que são reserva de plano diretor, né, o Ministério Público encaminhou uma recomendação à Prefeitura de Porto Alegre, na época de chegar o plano do Centro Histórico na Câmara, apontando que era reserva de plano diretor e que isso deveria ter sido debatido em processo de revisão de plano diretor e não num plano de bairro. Os planos de bairros, eles são muito interessantes, eu acho que é uma ferramenta de planejamento urbano muito potente, inclusive para olhar para, né, para o local com uma escala mais detalhada. Mas o que o plano do Centro Histórico fez foi exatamente o contrário do que o secretário declarou aqui para vocês. Nós participamos de todas as etapas que envolvia a participação da sociedade, né, na elaboração desse plano. Então, o IAB, como IAB, nós participamos das oficinas que foram realizadas com diferentes grupos, e nós colocamos uma das principais discussões que nós tivemos nessa oficina com o corpo técnico, era exatamente sobre a limitação que existia no plano referente à promoção de habitação de interesse social no centro. O que estava exposto na época? É que
os empreendimentos para qualificar, né, para aderir ao programa, porque eles chamam de um programa do Centro Histórico, Programa de Reabilitação do Centro Histórico. Para aderir ao programa, as edificações devem estar de acordo com alguns critérios. E esses critérios, agora, né, não tenho de cabeça, mas 6, 7, 8 critérios, sendo que o empreendedor pode escolher 4 desses 6, 7 critérios. Então, quais são alguns critérios? Rooftop, melhoria das calçadas, né, tratamento de fachadas, são elementos, e habitação de interesse social entrava como um desses requisitos. Mas ele é escolhido. Então, estando dentro destes requisitos, aí poderia, inclusive, ter algumas isenções fiscais. Então, o que se tratava na época, antes do plano ir para a Câmara de Vereadores, é que um empreendedor que quisesse promover a construção de uma habitação de interesse social no centro, teria isenção fiscal. Aí a questão era, primeiro, se ele pode escolher entre todos esses, isso não significa, entre todos esses requisitos, não significa que se esteja de fato promovendo, incentivando a habitação de interesse social, né? E sim, um empreendedor pode muito bem escolher os requisitos que favorecem o próprio empreendimento, que valorizam o próprio empreendimento. Se isso não incentiva, será que o incentivo fiscal é o suficiente? Eu me lembro que essa foi a pergunta que eu fiz para o corpo técnico da época, né? Por que um empreendedor vai construir um prédio de habitações, né, para uma parcela da população que não tem um bom poder aquisitivo, ou que talvez não vá conseguir honrar suas contas? Não tem um programa de aluguel social, não tem programas de subsídios a longo prazo. A isenção de tributos é insuficiente, né, no nosso ponto de vista, para que se promova esse incentivo. Depois, né, desse documento final, no momento da audiência pública, da apresentação, a questão da habitação social, ela não foi comentada. Eu me lembro que o slide foi passado, não foi nem mencionado. E quando chegou na Câmara, essa questão da isenção fiscal para a habitação de interesse social foi suprimida. Então, o Executivo não enviou esta pequena possibilidade, este pequeno incentivo, para ser votado na Câmara de Vereadores, e ele não consta no plano, né? Não há nenhum incentivo para a habitação de interesse social. Muitas coisas poderiam ser feitas. A prefeitura tem estoques de terras, né? Nós temos no centro muitas áreas com estacionamentos que hoje são subutilizados porque as pessoas preferem ir de Uber. Tá certo que na pandemia isso se reverteu um pouco, né? Mas a lógica dos terrenos, não são nem edifícios garagens, existem alguns edifícios garagens, mas existem muitos terrenos que são simplesmente utilizados para estacionamento, né? Tem a lógica do centro histórico, e aí vem uma retórica de que o centro precisa de incentivo para atrair moradores, né? O centro não tem baixa densidade populacional, é a 4ª maior densidade populacional de Porto Alegre, segundo o censo de 2010, né? Nós estamos com os dados defasados, mas é um lugar ainda onde existe uma certa diversidade cultural. O que a prefeitura entende e declara, e isso faz sentido dentro de uma determinada lógica, é que se investiu muitos recursos, né, na Orla. Existe a ideia da consolidação do Cais Mauá, que não sai do papel, né, já está na 3ª tentativa, na verdade. Nós tivemos uma na década de 90, uma para a Copa, e agora essa 3ª tentativa com editais que são vazios, né, não tem interesse. O mercado a prefeitura e o governo do estado, em conjunto com o BNDES, criam todas as possibilidades para o mercado empreender no Cais Mauá, mas o mercado não dá as respostas, né?
que o Estado gostaria. Então, não dá resposta nenhuma, na verdade. Então, qual é a lógica, né? O Estado, a partir de... Os investimentos na orla são de... investimentos com fundos internacionais, então a prefeitura tem que pagar, né, esses investimentos de novo, então tem que retornar esses investimentos, então existe de fato dinheiro que sai do caixa da prefeitura de Porto Alegre para execução, e aí vem uma lógica de valorização. Bom, a melhoria de infraestruturas, e aí a gente está falando aqui especificamente de estruturas de lazer, elas valorizam a terra, valoriza o mercado imobiliário, né? Sempre que a gente tem um incremento de infraestrutura, melhoria de infraestrutura, que a melhoria de infraestrutura, seja ela de transporte, abastecimento d'água, iluminação, espaços de lazer, cultura, etc. Isso cria uma qualidade da vida urbana e o mercado imobiliário, né, se apropria dessa qualidade de vida. Então, para gerar valor. Então, o que a gente percebe é que o programa do Centro Histórico vem, na verdade, numa viabilização de abrir as possibilidades para o mercado imobiliário aproveitar essa valorização, né, de infraestrutura, só que é uma valorização de infraestrutura ali, da orla, né, a gente que vive no centro sabe os problemas da questão de lixo, os problemas de mobilidade que são acarretados, inclusive, por essa dinamização da orla, né, barulhos, domingo à noite sempre tem rave, então agora eu sempre vou dormir com uma rave no domingo. Isso não é exatamente, né, o perfil da habitação de interesse social, né, não é esse perfil que está migrando para o centro. Às vezes eu vou fazer pesquisas de campo no Cais Mauá e ouço muitas pessoas dizerem, como o centro está ficando bom, né, como o centro está melhorando e tal, daí eu pergunto, mas o que vocês estão gostando de sentar? Olha só, tá lindo aqui, um embarcadeiro. Mas aí as pessoas, elas chegam de carro pela Mauá e chegam no embarcadeiro, elas não estão de fato vivendo o centro. Uhum. Então tem uma exploração da orla, mas que vai ter impactos diretos na vida das pessoas no centro histórico e uma gentrificação. O comércio da Andradas está mudando muito, o comércio, depois da aprovação do plano, tem muitas casas no centro com placas de à venda, né, porque esses donos dessas casas viram ali a oportunidade, né, de gerar renda a partir de uma valorização imobiliária que vai se dar. Isso é elementar, quando a gente aumenta a possibilidade de se construir num terreno, ou seja, quando se aumenta a altura, o limite de altura de construção em terreno, a gente estava aumentando o valor do solo. Quando a gente empreende em infraestrutura, a gente aumenta o valor do solo, da terra. E a valorização desses locais tem um outro elemento que é justamente afastar essas pessoas que têm um menor poder aquisitivo, né? Sem políticas públicas eficientes, como é que se dá essa relação, né? Exatamente. Muitas dessas casas que estão com placas à venda são os cortiços, né? A gente ainda tem alguns cortiços, algumas pensões no centro histórico. Então, existe uma diferença de padrões de população morando no centro, e é exatamente essa população, ou uma população de classe média baixa, né, porque no mercado, na frente da minha casa, um farroupilha custa R$13,50. Na Cidade Baixa, custa 10. No Moinhos de Vento custa 15, nem sei quanto que tá um farroupilha no Moinhos de Vento, mas eu sei que não é R$13,50, né? Então, conforme vai essa mudança de comércio que está acontecendo na Andradas, com lojas com uma arquitetura um pouquinho mais requintada, né, com outros cardápios, a gente vê ali que já tem uma diminuição ali do comércio de rua para atrair esse outro público, e isso vai expulsando, né, o comércio que dá suporte à vida cotidiana dos moradores do bairro. Então, às vezes, não é só o preço do aluguel que aumenta, mas o preço do custo de vida mesmo, né? O preço do almoço no restaurante da esquina, o preço do cafezinho, do pão que a gente compra do outro lado da rua. Então, é o efeito da gentrificação que a gente chama, né? Que vai aos poucos mudando a população de um lugar para uma população de maior poder aquisitivo. Clarice, quando a gente ouviu o secretário Germano e quando a gente ouve o prefeito Sebastião Mello em diversas entrevistas que ele dá,
por aí, enfim, a respeito do plano diretor, em toda a imprensa, ele sempre fala dessa questão da cidade de 15 minutos. Né? Ele até brincou uma vez em conversa com a gente, né, que para ele não precisava nem ser 15 minutos, poderia ser 45, que já estava bom. Né? O que é essa cidade de 15 minutos? Né? Depois tu amplia a explicação, é só para colocar para o nosso ouvinte. É aquela cidade que a 15 minutos a pé, né, tu consegue fazer todas as tuas atividades básicas, né, trabalho, mercado, lazer, né, tua vida não vai ser só nesse raio de 15 minutos, né, mas as tuas necessidades básicas vão estar, digamos assim, contempladas nesse espaço, né, e para isso significa, como a Lídia pontuou na pergunta anterior, né, as pessoas morarem próximo do trabalho, e onde tem trabalhos hoje em Porto Alegre são nas regiões centrais, né, então tem essas duas possibilidades, ou tu leva o trabalho para as pessoas para as regiões mais afastadas, né, tu dinamiza a economia dessas regiões, ou tu traz as pessoas para as regiões mais centrais, né, mas como tu disse, né, por enquanto, na prática, isso não é uma exclusividade da gestão do Melo, isso já vem há muitas décadas, né? Na prática, o que a gente tem visto é esse processo quase perpétuo de gentrificação, né? De todos os projetos imobiliários, né, que a gente vê que tem o envolvimento da prefeitura em mandar lei para permitir que eles saiam do papel, né? São projetos de grande porte voltados para esse público que tu está falando, esse público mais elitizado, né? Como é que tu vê que poderia ser construída uma cidade alternativa, ou não precisa nem ser alternativa, né? Mas concomitantemente, que medidas deveriam ser tomadas para a gente que pudesse caminhar na direção dessa cidade de 15 minutos, caminhar nessa direção de levar o trabalho para as pessoas, para as regiões afastadas. Que medidas seriam essas que poderiam ser contempladas agora na discussão do plano diretor? Sabe que essa discussão da cidade dos 15 minutos é uma discussão antiga que muda um pouquinho de nome. Uma discussão bem antiga do início do século passado, né? Conforme vai mudando os tempos e a dinâmica das cidades, ela vai ganhando uma nova roupagem. Mas tem o projeto de Londres, da Grande Londres, do início do século XIX, tem a ideia, né, Londres é uma cidade de baixa densidade. O que é uma cidade de baixa densidade? É onde tem, né, pouca população por metro quadrado. Não é baixa densidade, não vai ser uma cidade com prédios, né, em altura, vai ser com casas ou prédios de 2 ou 3 andares, no máximo. Isso geralmente configura uma cidade de baixa densidade, assim, grosso modo. Londres, que é uma cidade de baixa densidade, teve um plano, né, da Grande Londres, onde existiriam muitos centros, né? Então a gente tem tradicionalmente a cidade que tem uma centralidade, que a gente chama, que daí pode ser essa centralidade, ela pode ser diferente do centro histórico, né? No caso, hoje nós temos o centro histórico, mas tem pesquisas que mostram que a centralidade de Porto Alegre ela foi se desenvolvendo ao longo da Avenida Independência. Quando chegou o Iguatemi, ela se migrou para aquela região, né? Então, quando o fenômeno dos shoppings gera novas centralidades, o que são essas centralidades? São dinâmicas urbanas de comércio, trabalho, habitação, em maior concentração. Então, esse plano da Grande Londres era uma cidade policêntrica, que não seria uma cidade com uma centralidade, mas uma cidade com todos os bairros, os centros de bairros teriam a sua própria centralidade, um pouco nessa perspectiva também, né, de uma vida urbana um pouco mais localizada. Plano de Barcelona, inicialmente, também, né, do Cerdá, tinha um cálculo de população num conjunto de quadras que tinha que ter uma escola, né, uma determinada infraestrutura de abastecimento d'água, de esgoto, etc., numa época do sanitarismo bem importante. E hoje em dia a gente fala, né, eu vou dar de lá do Cerdá para cá, hoje em dia a gente fala da cidade dos 15 minutos, que é um conceito que nasceu na França, né, e hoje em dia na França as pessoas estão bastante desacomodadas com a questão da cidade do centro, da cidade dos 15 minutos, porque isso parece que impõe uma certa rigidez à vida das pessoas,
né? Assim como a ideia das cidades inteligentes, que todos os dados... Que também era um termo muito usado pela prefeitura, principalmente na gestão do Fortunati. Exatamente, né? No quarto distrito, né? Todo o apelo do programa do quarto distrito, ele nasceu a partir das cidades inteligentes. As cidades inteligentes, o que são as cidades inteligentes? São cidades que contam, né, com a inteligência, né, dos nossos aparelhinhos de celular e todos os outros equipamentos que a tecnologia nos proporciona hoje em dia. E para facilitar alguns serviços, né, então o Uber, a internet na parada de ônibus, o serviço de controle de câmeras e outras formas de armazenamento de dados das pessoas, faz parte dessa ideia das cidades inteligentes. Hoje em dia se faz condomínios, bairros inteiros que se chamam bairros inteligentes, e daí tem no Canadá também, como tem esse movimento na França contra a cidade dos 15 minutos, no Canadá tem pessoas que não estão querendo ir morar nos bairros inteligentes de Toronto, porque as pessoas vão ser monitoradas 100% do seu tempo, não vão mais ter privacidade. Então a gente tem que olhar para essas, sempre para esses modismos, eu acho, né? Existe sempre algumas frentes, assim, que dizem o futuro da cidade, a salvação das cidades é a cidade dos 15 minutos. Tem um pouco de marketing envolvido nisso também, né? Tem que olhar assim, bom, mas o que isso significa, que impacto isso tem realmente no dia a dia da vida das pessoas? Então, poxa, como seria que uma Porto Alegre, aí a gente tem duas distinções também aqui, né? Uma coisa é uma cidade projetada, outra coisa é uma cidade planejada. O que é uma cidade projetada? Brasília foi uma cidade projetada, ela não existia, né, do zero. Niemeyer, Lúcio Costa, né, foi lá e desenhou a cidade como ela deveria ser, e depois ela foi se crescendo organicamente ali, né, a partir das cidades satélites. Porto Alegre é uma cidade planejada, que tem alguns projetos urbanos, né, mas é uma cidade que já existe, não é uma cidade do zero. E é uma cidade, como a maioria das cidades brasileiras, é uma cidade que tem um certo espalhamento, né? É uma cidade que tem um pesquisador, o Pedro Abramo, que chama uma cidade confusa, que as cidades latino-americanas são cidades confusas. Elas são compactas e elas são difusas ao mesmo tempo. Compactas, né, geram momentos de concentração e ao mesmo tempo elas crescem um pouco desordenadamente. Um processo que acentuou nas últimas décadas em Porto Alegre, né? Então, a gente percebe em Porto Alegre muitos nas últimas décadas, diferente daquela história que eu contei anteriormente, né, da urbanização de uma vila no seu local de origem. A gente percebe que as vilas, elas estão abandonadas, assim, né, teve todo o processo, o plano diretor de Porto Alegre tem AEs gravadas. O que são AEs? São áreas de interesse, de habitação de interesse social, que dá garantias para aquela população. Então, a gente está aqui na Bom Jesus, né, a Bom Jesus, parte da Bom Jesus tem uma área de interesse social, mas não existiu nenhum projeto de melhoria de infraestrutura nessa área. Então, nós temos as AEs demarcadas, mas nós não temos projetos de urbanização dessas áreas. Isso significa que a condição de vida das pessoas é difícil, sem abastecimento da água, sem coleta de esgoto, sem possibilidade de transporte, porque, né, dentro das vilas a gente não tem as vias largas, não chega em muitos lugares, não chega um caminhão de bombeiros se tiver um incêndio, não chega uma ambulância para poder cuidar de alguma pessoa em necessidade. Então, sem falar na questão do transporte público. A periferia de Porto Alegre, e com a degradação do serviço do transporte coletivo, eu já nem chamo mais de transporte público, eu chamo de transporte coletivo, a degradação do transporte coletivo, a uberização, né, a possibilidade de todo mundo pegar um Uber, de o preço de um Uber às vezes não ser compatível não valer a pena tu pegar um ônibus dependendo do teu trajeto, ou uma lotação, principalmente, foi precarizando o sistema de transporte, entre outros fatores daí associados daí às empresas, né, do transporte coletivo. Mas isso fez com que cada vez se tenha menos ônibus, né, menos frotas na rua, menos horários, e os ônibus não chegam às vezes nos lugares onde as pessoas precisam.
Então, a região de planejamento 4, que é aqui de Porto Alegre, que é onde a gente está localizado, aqui é Bom Jesus, e a região de planejamento 7, que é a região da Lomba e Partenon, são regiões que são muito mal atendidas em termos de transporte coletivo, e que as mulheres, e daí qual é o impacto na vida das pessoas? As mulheres que deveriam... Que cuidam das suas famílias, muitas vezes mães solteiras, né? Elas não têm uma creche para colocar os filhos. Porto Alegre tem um déficit muito grande de vagas de creches e de educação infantil. Elas não têm onde deixar seus filhos, elas não têm condições de pegar um transporte coletivo para busca de emprego. Né? Então, a gente tem estudos de um economista que se chama Smolka, que para as favelas do Rio de Janeiro, que ele demonstrou que a população que vive nas favelas da Zona Sul, né, ali Ipanema, Leblon, são prestadores de serviço que tem um maior poder aquisitivo, né? A sua hora de trabalho é mais bem paga por estarem numa região onde as pessoas têm mais condições de pagar pelos serviços. Então, se a gente pensa na lógica de Porto Alegre, as pessoas que estão, né, muito fora dos ciclos de serviços e consumo, elas vão ter mais dificuldade de acessar o trabalho, né, os postos de trabalho. E se a gente pensar nas mulheres que experienciam a cidade de formas diferentes dos homens, é ainda mais complicado, né? Porque as mulheres, além delas muitas vezes não terem creche para colocar seus filhos, Porto Alegre tem um déficit de vagas da educação infantil muito grande, elas têm que percorrer a pé largos trechos para chegar a um ponto de ônibus, e aí a experiência da mulher na cidade é diferente dos homens pela questão da violência sexual. Então, dependendo do horário de trabalho, a mulher não pode aceitar determinados postos de trabalho que lhes são oferecidos, né? E, bom, então, quando tem toda essa dificuldade, né, de uma acessibilidade, de chegar aos locais de trabalho. Mas o que a gente tem visto em Porto Alegre não é uma preocupação nem nas melhorias da qualidade de vida, de infraestrutura desses locais onde não há infraestrutura. Não temos um programa de geração de empregos associado, né, ou de geração de renda associada a essas localidades. Nós temos cooperativas de mulheres, cooperativas habitacionais que se auto-organizam para gerar renda, para dar conta dessa infraestrutura do cuidado que o Estado não ocupa. Mas nós temos também uma visão, e aí a consultoria contratada pela prefeitura para a revisão do plano diretor, a Ernst Young, uma consultoria internacional, no primeiro seminário da revisão do plano diretor em que eles se apresentaram, eles declararam que o objetivo da cidade é ser produtiva, né? Então, foi questionado o que seria uma cidade produtiva na periferia. Porque uma cidade produtiva ali está envolvido, né, os espaços de consumo. Porto Alegre, o planejamento de Porto Alegre está muito baseado no consumo, nos espaços de consumo. O que são esses espaços de consumo? Os parques e praças agora, nós temos 3 parques orla em processo de concessão para iniciativa privada, né, Redenção, Marinha do Brasil e Harmonia, com atividades onde vai se cobrar ingresso, ou vai ter um estacionamento, ou para, né, modos aí vão está em discussão, né, a população está organizada, inclusive, para reivindicar essa consolidação desses espaços de consumo. O projeto do Cais Mauá, que eu mencionei anteriormente, também é um espaço de consumo, onde as pessoas o que é esse espaço de consumo? Porque as pessoas, para usufruir, elas têm que pagar alguma coisa. Né? Ou elas têm que pagar para entrar, ou o lazer se dá pelo consumo. E não simplesmente por sentar e tomar um chimarrão com um amigo no cais embarcadeiro. Não se pode entrar com uma garrafa d'água, com um lanche para sentar na grama e comer o seu próprio lanche. Tem que consumir o lanche do local. Então, essa difusão desses espaços de consumo está muito associada com essa cidade, com essa visão de uma cidade produtiva.
Aí quando questionado, bom, o que é uma cidade produtiva na vila, né? Numa periferia de Porto Alegre, onde as pessoas muitas vezes mal têm dinheiro para comer. Que é a maior parte da cidade, né? Exatamente. Então, né, nós temos uma grande parte da população nessa condição. Então, a cidade produtiva da favela tem ali, né, pode se envolver algumas ações e é desejável que exista trabalho para todas essas pessoas, mas o trabalho baseado no consumo não vai mudar a vida da periferia, não vai mudar a vida da Restinga, não vai mudar a vida da Bom Jesus, né? Se não tiver trabalhos sociais, trabalhos de ação cultural, trabalhos de melhoria da qualidade da infraestrutura, criação de espaços, de creches, de escolas, que os jovens não estão associados ao tráfico de drogas, que o tráfico de drogas não toma conta do lugar, né? Que as pessoas, às vezes, aí tem situações que às vezes as pessoas se sentem mais seguras dentro da vila do que fora da vila, né? Pela atuação da polícia. Então, para resolver o problema da população mais carente de Porto Alegre, não é uma ação só. O plano diretor, ele não vai dar conta, mas o plano diretor tem que olhar para essa população. E qual foi a resposta da consultoria? A resposta da consultoria foi criar incentivos fiscais para a construção de habitação de interesse social no centro. No centro? Só que daí, como é que a gente vai colocar a população inteira de Porto Alegre, né, no centro da cidade? Tem áreas consolidadas, tem áreas que a gente pode, né, não são todas as áreas, mas tem áreas em que a gente pode promover a urbanização dessas áreas e que hoje já estão em áreas centrais, a Cruzeiro, a Tronco, a própria Bom Jesus, né, tem muitas vilas que estão já imbricadas no tecido urbano. A Vila Qued, né, que fica próxima dessa centralidade que tu falaste de Iguatemi, mas que a prefeitura está no processo ativo de remover, de negociar para a remoção das pessoas. Exatamente, né? Porque algumas dessas vilas estão em locais com o solo muito valorizado. Eu me lembro que no Morro Santa Teresa tinha a possibilidade de negociação da Vila Gaúcha, que fica bem na frente do Estádio Beira-Rio. E por ocasião da Copa do Mundo, a governadora Ieda fez uma negociação com a FASE para que se doasse a área do morro para a FASE, e a FASE, em contrapartida, construiria algumas unidades no estado, mas o valor da terra não era nem um pouco condizente com a contrapartida e já tinha um projeto de condomínio, né, ali, porque a vista do Rio Guaíba, ela é um ativo muito importante. Então, a gente vê uma proliferação de novos empreendimentos que, com esse investimento da Orla, buscam essa valorização imobiliária através da vista, né, de uma localização relacionada ao Rio Guaíba. E aí a gente tem também a operação urbana consorciada ao longo do Arroio Dilúvio. Então tem essa exploração da relação com a água, ainda que seja uma água muito coitadinha, muito maltratada, né, muito não cuidada, não valorizada, mas o mercado imobiliário se apropria desses espaços. Clarice, a gente está aqui falando de habitação social, nós falamos de infraestrutura que não existem nessas regiões mais periféricas, né, como aqui na Bom Jesus, Mário Quintana, a própria Restinga. Em contrapartida, a gente tem espaços da cidade sendo valorizados, outros que se intencionam, né, nesse sentido também. E aí a gente não pode deixar de falar dos projetos especiais, aqueles que mudaram a paisagem, a configuração até da cidade nos últimos anos e que vão de encontro com esses casos que vocês estavam falando antes, que é o próprio caso do Iguatemi, da Vila Qued, que está em processo de remoção para receber ali esses projetos, como foi o caso do Golden Lake, que também houve ali remoção de famílias. Então, eu queria que tu me falasse um pouco a respeito desses projetos especiais, especialmente os de segundo grau, porque os de primeiro grau são de menor impacto, então eles ocorrem ali dentro das normas urbanísticas da cidade. Os de segundo têm a característica da flexibilização, e os de terceiro, que são as operações urbanas consorciadas, a gente não tem na cidade, né,
poder exemplificar aqui se deu certo ou não tu refazer, por exemplo, um bairro do zero. Então, a gente tem esses projetos pontuais, mas que estão reconfigurando a cidade, né? Trazendo uma nova cidade, digamos assim, para Porto Alegre. Eles não mudam do zero, mas ao longo do tempo eles mudam bastante, né? Exatamente. Eles são projetos que surgiram no plano diretor de 1999, a possibilidade desses projetos especiais. E eu me lembro que, na ocasião, veio o Jordi Borja, que é um consultor espanhol, que foi responsável pelo Projeto Olímpico de Barcelona, 92, que virou emblemático, super celebrado mundialmente, né, como uma grande intervenção urbana de melhoria da qualidade de vida e dos espaços públicos, principalmente. Então, o Jordi Borja e o Manuel Castells, eles prestaram muitas consultorias para cidades latino-americanas de como reproduzir esses grandes projetos urbanos. Na época, só antes eu vou contar um detalhe, que para a construção da Barcelona Olímpica, houve a remoção de favelas, né? A gente acha que é só no Brasil que acontece isso, mas existiu toda a remoção, tinha as favelas na praia, eles chamavam as baraques, e foram removidos para uma área que é no limite do município. Então, isso não é só em Porto Alegre. Não é só em Porto Alegre. Em Londres, inclusive, o projeto o plano diretor da Grande Londres de 2008, foi o plano do Boris Johnson, do ex-primeiro-ministro, até pouco tempo atrás, primeiro-ministro, ele define no plano, está explicitado no plano que a população, né, define ali pontos de grandes projetos, pontos para execução de grandes projetos, se eu não me engano, são 32 pontos de locais de regeneração urbana, que eles chamam, e esses projetos são majoritariamente projetos de habitação de interesse social construídos no pós-guerra, com a expulsão dessas pessoas para outras cidades, isso está escrito no plano, para Birmingham e Manchester, não é nem para o limite da cidade, para fora de Londres, isso dentro de um projeto de uma Londres cidade global, e todos esses projetos vêm com o mesmo, seja de Porto Alegre, seja de Barcelona, seja de Londres, ele vem com o mesmo objetivo, que é transformar a imagem da cidade para fora, e a partir daí arrecadar investimentos. Então, em 1999, o Jordi Borja esteve em Porto Alegre fazendo uma palestra sobre projetos urbanos, em 1996, se eu não me engano, 1995, e ele colocou essa necessidade, né? Era um debate no planejamento urbano de que não se pode ter uma rigidez tão grande. Essa rigidez que os franceses negam, né, da cidade de 15 minutos, que o Estado interferindo demais na vida das pessoas, o planejamento urbano também não pode mais ser tão rígido, né, tem que ter algumas aberturas, algumas flexibilizações. Na época, no plano diretor de 1999, a flexibilização foi a partir de projetos especiais, mas seriam projetos especiais que teriam um caráter majoritariamente público. E aí, na revisão de 2010, se abre mais a possibilidade para os empreendimentos privados. E aí é que a gente vê uma aceleração, né, de muitos empreendimentos. A gente percebe também o interesse do setor da construção civil, dos corretores imobiliários em ocupar cadeiras do conselho do plano diretor, que é onde se aprova muito dessas questões. Então, a gente percebe uma mudança, né, nesses últimos, agora, 13, 14 anos, a partir dessa última alteração. O que acontece, então, hoje, bom, a prefeitura não fez monitoramento, né, dos projetos especiais, então a prefeitura agora está tentando correr atrás desse prejuízo, porque uma coisa é a gente planejar, mas a gente precisa ter um planejamento. Planejamento é pensar o futuro, certo? Pensar como vai ser a cidade do futuro. E a cidade como um todo, quando a gente pensa em planejamento, a gente não pensa a cidade por pedaços. Os projetos, os grandes projetos urbanos ou projetos especiais, eles acabam sendo pensar as cidades por pedaços,
sem entender que impactos existem nesse território. E se não há um monitoramento de saber, olha, quantas unidades habitacionais foram construídas nesse bairro, qual é o impacto que tem no posto de saúde, qual é o impacto que tem na escola, qual é o impacto que tem no transporte, abastecimento da água, todas aquelas infraestruturas que a gente vem falando, se não tem um monitoramento, é um cheque em branco. É uma cidade que está, na verdade, abdicando do planejamento. Para fazer esse monitoramento, precisa ter um acompanhamento e precisa ter parâmetros. E a prefeitura tem falado muito hoje na criação de um sistema de monitoramento. Isso é muito importante, né? Porque senão como é que a gente vai revisar um plano diretor se a gente não sabe como a cidade está? Mas já é um monitoramento tardio, né? Porque a gente já deveria ter esse monitoramento para fazer a revisão, né? E ele vai vir com sorte depois, né? Então, aí qual é a questão, né, que se coloca? O monitoramento, ele é importante, mas assim como a gente tem... Quais são os parâmetros que vão guiar? Quais são os indicadores que vão guiar esse monitoramento? Para ter um monitoramento, antes precisa ter um planejamento. De entender, olha, a densidade de um bairro vai atender um número X. Então, o monitoramento vai entender, olha, a cidade vai até aqui, olha, chegou nesse número X, não vai mais poder construir. Mas se a gente não tem esse planejamento da cidade como um todo, a gente não sabe o que se vai atingir. E se isso se exclui, o que está sendo colocado atualmente é que se os projetos especiais são uma forma de liberação dos parâmetros e das normas urbanísticas, né, que é essa flexibilização, quando o prefeito Melo diz que Porto Alegre terá um plano muito liberal, é que talvez a cidade inteira vire um projeto especial, que tudo seja no caso a caso. E se a gente não tem uma definição de quais são as características de cada região, de cada bairro, conforme os interesses do mercado. Então, é uma abdicação do planejamento, é um monitoramento que vai servir não ao Estado, não à cidade, não à população, mas é um monitoramento que vai servir ao mercado, aos interesses do mercado. Tem uma questão que também é importante, que hoje, para esse monitoramento, planejamento que tu fala, a gente dependeria dos estudos anteriores para, de fato, mensurar, né, esse impacto. Que hoje, para aprovar o projeto, tem o estudo de viabilidade urbanística, mas a gente tem ali previsto no plano diretor o de vizinhança, impacto de vizinhança, mas ele não é aplicado, feito, né? Não é aplicado. Isso a gente tem, né, o Estatuto da Cidade, que é a nossa lei máxima, né, em planejamento urbano, que regra, né, o país, né, em termos de políticas urbanas. O Estatuto da Cidade disponibiliza ali alguns instrumentos. O estudo do impacto de vizinhança é um desses instrumentos que não é colocado em prática. A operação urbana consorciada também acabou não sendo colocada em prática. Por exemplo, o Cais Mauá poderia ter sido via operação urbana consorciada. Se a prefeitura trouxe a possibilidade do quarto distrito ser uma operação urbana consorciada. A própria arena. A própria arena também poderia, né, na época da Copa, né, ser uma operação urbana consorciada. Nenhuma dessas possibilidades se consolidou, mas eu acho que a operação urbana consorciada, ela não é uma resposta interessante para a população, porque... Embora ela tenha um texto, eu brinco com os alunos, olha, ela tem um texto muito bonito, né? Dizer, olha, que os recursos vão ser reinvestidos em contrapartidas, porque hoje em Porto Alegre, nos projetos especiais de segundo grau, nós não temos as contrapartidas. Os empreendedores, eles vão investir na região, mas para mitigar os danos causados pelo próprio empreendimento. Mitigar e compensar. E aí a gente tem só obra viária, acesso ao próprio empreendimento, algumas coisas de drenagem sanitária, mas isso fica restrito ao imóvel. Ao imóvel, ou não, nem sempre ao imóvel, mas assim, por exemplo, um shopping, né? Sim. Ou um condomínio fechado, né? Ele vai ter uma demanda de mobilidade de muitas pessoas chegando geralmente de carro, né, porque esses condomínios fechados, eles acabam sendo em regiões mais afastadas da cidade, e o shopping é o símbolo, né, de uma cidade rodoviarista, do uso do automóvel. Então, o que acontece? Para o imóvel para o empreendimento poder acontecer, tem que alargar a via, porque senão ninguém vai chegar,
né? Então é para a própria saúde financeira do empreendimento. A operação urbana consorciada, ela entrou no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele é fruto da luta pela reforma urbana no Brasil, um movimento que se iniciou lá na década de 60, num evento que se chamou Seminário de Habitação e Reforma Urbana, que se realizou no Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Foi promovido pelo IAB e pelo IBAP na época. Veio o golpe militar, então se interrompeu essa discussão e veio o golpe militar exatamente porque se pensava em promover a reforma urbana, existia um diálogo sobre a reforma urbana e a reforma agrária em Cuba. Eram as chamadas reformas de base, né? As reformas de base, exatamente. Então, né, nesse movimento das reformas é que vem o golpe de Estado e na abertura política, então, esse movimento da reforma urbana, ele renasce, mas ele renasce não só no ambiente dos arquitetos, mas no ambiente também dos movimentos sociais, como deveria ser sempre, né? Mas lá na década de 70 ainda era um debate ainda muito tecnicista. Quando volta em 1980, então, esse movimento ele consegue emplacar 2 emendas constitucionais, a emenda 182 e 183, que são posteriormente regulamentadas pelo Estatuto da Cidade. Então, em grande parte, o Estatuto da Cidade ele é uma conquista dos movimentos sociais e dos técnicos envolvidos com a questão da cidade, e ele centra muito na questão da participação social. É por isso que nós temos a exigência de planos diretores participativos, é exatamente por causa deste movimento, e também na questão da função social da propriedade, que é uma questão que não consegue ser efetivada porque ela vai de embate direto ao pensamento neoliberal, ao Estado neoliberal que está centrado na propriedade privada, e não não na função social da propriedade. O que seria a função social da propriedade? Um imóvel vazio não está cumprindo a sua função social. Então a gente vê esses grandes empreendimentos, projetos especiais ou não, ou projetos que têm muitas unidades sendo comercializadas, de 18 metros quadrados, né, com anúncios que são para investidor. São imóveis que vão ficar vazios, servindo para investidores, seja com papéis na bolsa, seja por aluguel, seja por reserva de capital, mas ele não está cumprindo a sua função social do uso, que é habitação, lazer, comércio, serviço, produção, etc. Então, as operações urbanas consorciadas, voltando às operações urbanas consorciadas e os estudos de impacto de vizinhança são instrumentos consolidados no Estatuto da Cidade, mas que nem todos, como vai para o Congresso, e demorou 10 anos entre a aprovação foi a Constituição 1988, Estatuto da Cidade 2001. Quando vai para o debate na Câmara, é um debate, né? E aí não é só mais os movimentos sociais que estão ali. Então o instrumento da operação urbana consorciada foi uma pauta da bancada do mercado imobiliário. Então, ele é um programa, ele é um instrumento que viabiliza as grandes operações imobiliárias, sem o retorno para a população, de fato. Nós temos alguns exemplos em Porto Alegre, que é em Porto Alegre não, no Brasil, Água Espraiada, Berrini, em São Paulo, e o Porto Maravilha. Porto Maravilha, eu tive a oportunidade de fazer pesquisa de campo diretamente, e quando... Recife, eu não sei se é operação urbana consorciada, agora eu não me lembro. Tem a cidade, tem o Porto Digital, né? Tinha um projeto da área portuária, mas eu não sei se não me lembro agora, teria que confirmar. Mas esses são mais emblemáticos. O Rio de Janeiro, Porto Maravilha, que é aos moldes do Cais Mauá, abrangendo a área, o setor privado, o Estado teve que comprar todos os potenciais construtivos, porque o setor privado, assim como no Cais Mauá, não se apresentou. Então, a Caixa Econômica Federal compra todos os papéis, os CEPACs, que a gente chama, e a Caixa Econômica não conseguiu revender eles na Bolsa. Então, o prejuízo nessas operações, que envolve sempre a parceria do setor público e do setor privado, os prejuízos sempre vão ser do setor público, os lucros sempre vão ser do setor privado. E o Porto Maravilha é um desses exemplos. Quando eu cheguei lá para fazer pesquisa, uma das vezes, fui recebida
estava com um grupo da USP, de uma turma de uma disciplina da USP, e nós fomos recebidos por um arquiteto que tinha saído de São Paulo para morar lá e trabalhar na construção do posto de saúde das escolas ali na região, porque, né, a área central do Rio de Janeiro, as primeiras favelas do Rio de Janeiro estão localizadas na área do projeto. E aí ele disse que no dia que ele chegou, falaram para ele que ele não tinha mais trabalho, porque não iam mais construir a creche, não iam mais construir as escolas, não iam mais construir o posto de saúde, ou fazer a reforma, a ampliação, etc., porque tinha faltado recursos para a construção do Museu do Amanhã, que é o museu de um arquiteto internacional, que, né, é a parte que aparece no cartão postal, é o projeto âncora, que a gente chama, um projeto estrela, um projeto, assim, né, de maior promoção da imagem do lugar. Então, faltou recursos para construir o Museu do Amanhã. Da onde saiu? Das escolas e das creches da população residente. Então, e hoje essa área, ela está com sérios problemas de abastecimento de lixo, de recolhimento de lixo, porque é esse consórcio que administra, que gera essas infraestruturas urbanas da região, e tem bastante problemas. Curiosamente, Porto Alegre também vive uma grave crise, né, da questão do recolhimento de lixo. Clarice, a gente tem conversado, a gente está se aproximando agora de 1 hora de programa, estamos caminhando para a nossa reta final, e o que a gente tem conversado aqui é basicamente como as cidades, hoje elas são grandes balcões de negócios, né? Elas são grandes, as construtoras, as empresas, elas olham para a cidade e veem como elas podem extrair renda, né? Tu falaste, né, da questão da consultoria que montou, que foi contratada pela prefeitura para ajudar na elaboração do plano diretor, que via os espaços da cidade como áreas que têm que ser produtivas, né? E todo esse movimento que a gente tem visto, como tu bem falaste, como o secretário Germano falou pra gente aqui no Sul 21, que está em discussão no plano diretor, né? É da prefeitura deixar de olhar para os espaços privados, né? Ter menos regras para os espaços privados, o que é uma frase do secretário Germano, e se preocupar mais com as áreas públicas. Mas a gente sabe que a cidade, ela acontece nas áreas privadas, né? Enfim, as áreas públicas, os parques, as praças, digamos assim, os terrenos públicos, né? Eles são minoria na cidade, né? Enfim, por exemplo, um grande shopping, ele acontece numa área privada que vai ter um impacto tremendo na vida das pessoas. Aí a gente pode analisar se isso é positivo ou negativo, né? Mas quando tu pega, por exemplo, o Barra Shopping Sul e tu leva para uma área que antes, quando tu passava de noite, era basicamente uma estrada sem nada do lado, né? Ali atrás do Jockey, o Jockey, enfim, quando ele não funcionava, não tinha nada acontecendo ali na diária de notícias. Tu traz um shopping, enfim, vai gerar uma série de consequências, enfim, sem entrar no mérito agora das consequências, se elas são boas ou ruins, né? Mas a prefeitura, ela tá olhando para esse plano diretor com essa lógica de, bom, vamos permitir que o empreendedor construa a cidade que ele quer construir e nós vamos fazer um monitoramento posterior. Como tu bem disseste, né? Se tu não tem um mínimo de regras, um mínimo de parâmetros, esse monitoramento não serve para nada, né? Porque, enfim, tu vai monitorar o quê, né? E aí entra outra coisa que eu me pergunto há anos em reportagens que a gente faz no Sul 21, e já te perguntei várias vezes, já perguntei para os teus antecessores no IAB, para teus colegas no departamento de urbanismo da URGS, né? Que é o seguinte: se essas regras são tão rígidas, se essas regras são tão ruins que precisam ser regulamentadas, por que a cidade nunca disse não para um grande projeto especial? Por que por mais tempo que ele demore para sair, eles acabam saindo? O caso emblemático do Pontal, teve até um plebiscito em que a população disse não, nós não queremos esse tipo de construção aqui. Aí houve todo um contorcionismo legal ali para dizer não, a população não quis a habitação aqui, mas ela quer um empreendimento de grande porte, ela quer esse shopping aqui. Enfim, foi inaugurado agora, né, nesse ano, depois de décadas de discussão, depois de décadas que muitos se acusaram os movimentos contrários de serem caranguejos, né? Mas enfim, acabou saindo, né? A gente tem uma série de outros prédios e projetos que acabam saindo. A gente tem na história de Porto Alegre muita discussão, mas em geral prevalece o interesse do mercado imobiliário, né?
E agora a prefeitura está dizendo para nós, para a população, que não, agora nós não vamos nem botar regras rígidas aqui, nós vamos flexibilizar tudo que a gente pode e o mercado vai fazer o que ele bem entender e quem sabe depois a gente vai tomar alguma atitude. Só que é a pergunta que fica, né? Que atitude pode ser tomada depois que o projeto sai do papel, né? Tu não vai derrubar o Pontal, por exemplo, se amanhã se concluir que o Pontal é ruim para a cidade, né? Tu não vai derrubar, ele vai estar ali para sempre, né? Ou pelo menos até o empreendedor dizer, não, aqui não quero mais, vou construir outra coisa no lugar, ou num surto de boa vontade ou loucura, vai dizer, não, realmente, fez mal para a cidade, nós vamos derrubar e vamos deixar só a praça aqui. Isso não vai acontecer, né? Uma vez de pé, a consequência para a cidade é perpétua, ou até que chegamos em outro momento, décadas, séculos depois, e se mude aquilo ali, né? Especialmente no caso desses projetos especiais. A gente está falando de uma casa, de um prédio de 4 ou 5 andares que tu daqui a pouco pode derrubar, enfim, tu faz uma operação que tu realoca aquelas famílias ali. Não, tu está falando de... O Porto Alegre tem bairros sendo construídos em privativos, né? Em vários pontos da cidade temos bairros construídos. Sim. Como é que tu muda isso? Tu não muda, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para finalizar esse nosso programa, eu tenho certeza que a Lídia e eu mesmo teríamos outras perguntas para te fazer, né? É que como é que essa cidade vai caminhar? Essa cidade que já não diz não e que vai passar a nem cogitar dizer não para projetos que vão ter um grande impacto, né? Que caminho, onde é que isso vai nos levar em Porto Alegre? Ótima pergunta. Eu acho curioso que muitas pessoas, né, de curso superior, que têm condições de viajar, de ir para outros lugares, de ir para a Europa, voltam desses lugares valorizando a paisagem, o patrimônio, né, poder andar de bicicleta, poder andar a pé, valorizam o estilo de vida que não é o estilo de vida para a qual Porto Alegre se encaminha, né? A cidade do condomínio fechado é o extremo oposto a essa cidade da urbanidade, né? Do livre circular pela cidade. Então, é interessante que não venha, né, essa crítica para cá quando a gente está discutindo a cidade. Que o que se valoriza lá fora, a gente aqui está fazendo ao contrário. Então, mas ao mesmo tempo, esses grandes empreendimentos, eles... esses prédios modernos, né, com fachadas muito contemporâneas, com essa valorização, imóveis que valorizam a paisagem, eles também mobilizam as pessoas, eles também dizem, Porto Alegre tá ficando muito bonita, né, daí talvez mais uma referência a Nova York, né, do que a uma cidade europeia, como Londres, ou como Madrid, Barcelona, etc. Então, essa questão da modernidade, ela gera alguma... motivação, inclusive na autoestima das pessoas, dizer, olha, minha cidade tá ficando mais bonita, porque vamos combinar, a cidade de Porto Alegre, ela não tem uma paisagem uniforme, né, como ela foi uma cidade que foi se construindo ao longo do tempo e com diferentes planejamentos, ela vai ter, o centro histórico é isso, vai ter 2, 3 casinhas espremidas em prédios de 10 andares de altura. Isso é a nossa paisagem, é a característica de uma cidade brasileira, né, pelo menos de áreas centrais, ou é a característica de tu passar por grandes áreas de pobreza e de áreas não urbanizadas. Então, o que pode acontecer a partir dessa lógica de que tudo vale, tudo pode, é que o mercado vai encontrar os melhores lugares para investir, e esses investimentos eles estão cada vez mais descolados do uso, né, final da habitação, ou do comércio, ou do trabalho, ou do serviço. Então, a gente vai ter na paisagem de Porto Alegre algumas cidades, alguns prédios fantasmas, talvez muito bonitos, talvez com uma arquitetura mais interessante, mas que talvez daqui a 20 anos essa arquitetura ela tenha caído em desuso, né? Então a gente tem
uma questão tem uma discussão dentro da arquitetura, que a gente não consegue mais projetar um prédio se a gente não tem um plano diretor com parâmetros, isso já está sendo percebido no centro histórico, por exemplo, se a gente não tem parâmetros para entender quais são a possibilidade de construções que existirão no entorno deste prédio, a gente não tem como projetar um prédio pensando na sua vida no futuro, no desempenho desse prédio, na paisagem urbana, para pelo menos mais 10 anos, quando um plano diretor pode ser revisado. Então, a gente não tem, ainda que existam alguns pequenos esforços, e aí são pequenos esforços que eu digo, no plano do centro histórico, tem uma limitação que é de 10 andares, 10 andares de altura não, da altura do maior prédio do quarteirão. Então, no meu quarteirão, o prédio de 10 andares é o mais alto. Então, vão poder se substituir essas casinhas e construir muitos prédios de 10 andares. Em vias, ruas, que não têm uma largura o suficiente para acomodar prédios de 10 andares. Então, se fosse chegar ao limite dessa liberação, né, nós teríamos ruas em lugares com muita densidade populacional, em tese, né, se eles forem ocupados, e vias com baixa ventilação, baixa iluminação, se não forem criados os parâmetros para que essas condições se desempenhem. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque em nenhum momento, né, a gente tem a construção dos bairros chegando no seu limite máximo dos parâmetros já destinados. Então a gente não precisaria liberar em tese. Né? Porto Alegre, no centro histórico, houve essa liberação de alturas porque se vendeu o estoque de solo criado, que olha, eu quero construir um prédio de 8 andares, mas eu quero construir, mas o plano diretor diz que é até 6, então eu posso comprar um solo criado, mas esse solo criado, ele tem uma certa organização que não necessariamente ele precisa ser construído, posso comprar um solo criado do centro, mas eu posso construir em outra área da cidade. Então, o que aconteceu é que no centro histórico, por exemplo, não foi construído todo o estoque que está fora do solo criado, mas o solo criado sim. Então, teve que aumentar esse parâmetro urbanístico para continuar vendendo solo criado no centro histórico. É uma lógica um pouco complexa, né? Mas isso demonstra que talvez a gente tenha, por exemplo, não tenha a valorização dos bairros, não tenha a valorização, esse projeto do Libera Tudo, né? De libera todas as áreas privadas. Primeiro, vai atender aos interesses privados, não vai atender aos interesses públicos. Não vai ser possível uma manutenção das paisagens e das dinâmicas urbanas dos bairros. Alguns bairros podem ter muitos empreendimentos, outros bairros podem ficar completamente fora do interesse do mercado. Eu realmente não entendo assim, o que isso possa trazer, porque não existe não existe uma visão de cidade. Quando não existe o planejamento, quando a gente deixa de sonhar o futuro, porque o planejamento é um pouco sonhar o futuro. Essa visão de cidade pode até aparecer, respingar em alguns conceitos que o prefeito e os secretários falam, né? Mas ali na prática, nos instrumentos de planejamento de fato, elas não parecem que não vão aparecer, né? O que vai aparecer de fato é uma destruição do planejamento urbano. Se isso se consolidar, né, a gente não vai mais ter... O Estado está abdicando da sua função, que é planejar a cidade. Está entregando tudo para o mercado, e o mercado não planeja. O mercado faz as ações para os seus interesses, e daí é curioso, isso é uma outra conversa que eu sempre faço. Se vocês perguntarem, se vocês entrevistarem um empreendedor, um dono de uma empresa do mercado imobiliário, ele abdicou do planejamento da sua empresa? Será que algum empreendedor, será que algum empresário vai dizer, sim, eu não planejo mais a minha empresa, porque planejamento é ruim, porque só a gestão importa? Eu tenho certeza que a resposta vai ser sempre não. Então, se a ausência de planejamento fosse tão interessante, por que os empreendedores não deixariam de fazer também? Por que é importante para o Estado não planejar e para as empresas não?
Então, essa é uma questão, assim, que é bem importante a gente refletir sobre, né, o quão planejar é de fato ruim para a cidade. Clarice, eu queria te agradecer muito pela conversa, foi um prazer e uma honra te receber aqui no nosso podcast. Queria te agradecer muito pela participação mais uma vez, Lidiane. Obrigada, Luiz. Obrigada, Clarice. Obrigada, gente. E Clarice, se tu quiser deixar alguma consideração final... Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Acho que é sempre muito importante a gente debater essas questões da cidade. Acho que a população de Porto Alegre é muito interessada. Nós temos, né, uma origem do orçamento participativo que envolveu muitas pessoas. Nós temos ainda muita gente querendo discutir e às vezes não encontrando os espaços, mas é muito importante ver, né, veículos de comunicação levando informação e discutindo isso com a população. Obrigada, parabéns. E o meu agradecimento especial vai para você que esteve mais uma vez na audiência do nosso De Poa. Eu convido a todos a curtirem esse episódio, compartilharem, mandarem no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, enfim, e a seguirem, né, as páginas do Sul21 e da Cubo Play em todas as plataformas de redes sociais. O nosso programa vai ficando por aqui. Até a próxima semana.